Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. Nós estamos avançando bastante no nosso curso, nós estamos na nossa quarta aula hoje, e é interessante porque nós já fizemos o trabalho de alfabetização na primeira aula, revimos o alfabeto na segunda aula, já avançamos para as consoantes, vimos o sistema vocálico, ou seja, nós estamos conseguindo dar conta daquilo que nós nos propusemos a fazer, que é estarmos juntos, avançando no estudo de grego até conseguirmos ler. E já temos os exercícios de transcrição, que já estão sendo feitos por vocês, portanto, a gente está avançando em direção a conseguir pelo menos ler, mesmo que a gente não traduza ainda, a gente vai conseguir ler os caracteres gregos. Caso você tenha dificuldade, você sabe que você tem o acesso aos monitores, e os monitores estarão à disposição para atender a sua dúvida. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse tema que é bem interessante, que é acentos, pontuação e espíritos. Acentos, pontuação e espíritos é, de fato, aquilo que às vezes complica um pouco quando você vai olhar palavras gregas, porque sempre tem alguém que esquece ponto, esquece acento, põe ponto onde não devia ter, e não sabe qual é a pontuação, coloca o espírito errado. Então, hoje nós vamos tentar tirar as dúvidas de vocês e resolver essa questão dos acentos, da pontuação e também dos espíritos. Primeiro, vamos explicar o que são espíritos. Espíritos, eles são sinais gráficos. Eles são colocados sobre as vogais e ditongos iniciais dos vocábulos. É assim que funciona um espírito. Eu vou mostrar para vocês. Quando você tem uma palavra que começa com vogal, eu vou escrever a palavra aqui, ó. A, lé, feia. Essa palavra começa com vogal. Vou colocar o acento aqui. Essa palavra começa com vogal. Ela não vai ficar sem nada. Você deve, obrigatoriamente, é compulsório no grego, que você coloque nessa palavra um espírito. No caso, o espírito é o espírito fraco. E esse espírito fraco, a gente vai grafar ele da seguinte maneira. É assim, ó. Deixa eu colocar aqui minha parte de desenho. Só um instante. Tá pedindo para eu desenhar com o dedo. Então, vamos desenhar com o dedo. Não vai dar. Eu vou voltar lá para a nossa página. Aí eu mostro lá. Daqui a pouco eu volto aqui. Então, nós temos dois espíritos. O espírito fraco e o espírito forte. Eu vou mostrar isso lá de novo. Eu vou abrir outro arquivo. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Ah, agora eu consigo. Olha aqui. Espírito fraco. Esse espírito fraco indica ausência de aspiração. Então, quando eu escrever palavras iniciadas com vogal, eu sempre terei um espírito, e esse espírito pode ser fraco ou forte. Esse aqui é o fraco. Se eu escrever, vou dar um outro exemplo de uma palavra agora, uma palavra que tem espírito forte. Vou colocar a palavra hipnos, que está ali. Então, ó. Ri. O pi. Nós. Hipnos é sono. Aí, o que eu vou colocar? Hipnos tem acento agudo. Aí eu coloco o espírito forte. E o espírito forte, ele é assim, ó. Vou colocar de novo. Ele é assim. Então é fácil, gente. Não é nada complicado. Quando eu tenho palavras começadas por vogais ou ditongos, eu vou ter... Deixa eu fazer um quadrinho aqui. Como se fosse uma vogal. Ou o espírito fraco, ou o espírito forte. O espírito fraco é assim, e o espírito forte é assim. Logo, esses espíritos que cá estão, eu vou indicar aqui para vocês, né? Vamos lá. Espírito fraco indica ausência de aspiração. Espírito fraco. Esse aqui é o espírito forte. Indica presença de aspiração. Então eu leio palavras começadas com espírito forte como se tivesse uma aspiração antes da palavra começar.
É assim que funciona. Deixa eu mostrar para vocês, apagando aqui. Vou colocar a palavra hipnos de novo. Quando eu coloco hipnos, tá aqui, ó. Hipnos, que é a palavra sono. Tem acento. Calma aí, apagando. Tem o acento agudo. Então vamos lá. Acento agudo. O espírito é forte. Quando eu for transcrever, esse espírito forte que cá está, eu transcrevo ele como um H. H, Y, do Y. O I, acento agudo, do Pi, o P, do Ni, o N, do Omicron, o O e o S. Então nós temos hipnos. Logo, o espírito forte indica a presença de aspiração. Vou colocar o H. E quando eu tenho espírito fraco, o que eu coloco? Vamos de novo naquela palavra alétheia, verdade. Quando eu tenho espírito fraco, então tá lá. A, lé, feia. Eu vou transcrever essa palavra, ok? A transcrição da palavra é A, L, é longo, com acento agudo, o teta é TH, E, e A, alétheia. Então, o espírito fraco não tem representação. A representação é pro A, pro alfa o A, pro lambda o L, pro eta o E longo, pro acento agudo o acento agudo, o teta o TH, pro epsilon o E, pro iota o I, pro alfa o A. Quando transcrever, tem que transcrever letra por letra para não errar. Sempre tem alguém que esquece uma letra, outra letra e acaba tendo dificuldades, tá? Essa é a lógica dos espíritos. Mas tem mais coisa para a gente aprender sobre espírito. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Além da gente saber que o espírito fraco indica ausência de aspiração e o espírito forte indica presença de aspiração, nós temos que saber que a posição dos espíritos é a seguinte. Quando eu tenho uma vogal minúscula simples, que inicia o vocábulo, ela vai sobre a vogal minúscula. Então, nós temos aqui, ó, de novo, a alétheia, sobre a minúscula. Alétheia. Então, nós temos a vogal e sobre a vogal nós temos o espírito fraco. Quando nós temos ditongos, que são próprios, o espírito vai ficar sobre a segunda vogal do ditongo. Então, vamos pegar o exemplo da palavra oikos. Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever oikos. Então, tá aqui, ó. Oi. Aí nós temos espírito fraco, acento circunflexo, oikos. E a forma de transcrever é O, I, acento circunflexo, K, O, S. Oikos. Ou seja, o espírito vai sobre a segunda vogal do ditongo. Tá aqui. E como tem acento circunflexo, está lá o acento circunflexo. Outra posição importante, a gente está falando de minúsculas ainda. Quando é minúsculo, quando é maiúscula, o espírito fraco vai, ou forte, vai antes das minúsculas. Então, vamos colocar o exemplo da palavra Ásia, que é Ásia. Ásia. Então tá aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para não ficar aparecendo que esse pontinho é alguma coisa que eu escrevi. A,
Cia. Ásia, que significa Ásia. Transcrição, A maiúsculo, S, I, acento, com acento agudo no I, e A. E quando você tem o ditongo, vai na segunda vogal de ditongo, então vai ficar normal. Ditongo próprio, claro, né? Então tá aqui, ó. Oikos, espírito fraco, acento circunflexo, o capa, omicron, sigma. Transcrição, oikos. Ok? Além disso, nós temos acentos. Mas eu quero dizer mais outras coisas. Quando é o impróprio, o ditongo impróprio? Como é que faz, Brian? Quando a gente tem ditongos impróprios? É fácil. Vocês já sabem que ditongo impróprio é assim, ó. É um alfa com iota subscrito e ele vai receber espírito fraco ou espírito forte. Deixa eu reescrever aqui. Ou espírito forte. E se for maiúscula, Brian? O A com iota subscrito com espírito fraco ou A com iota subscrito com espírito forte ou A com iota adscrito com espírito fraco ou A com iota adscrito com espírito forte. Não tem erro. Isso que eu fiz aqui vai servir para o eta com iota subscrito, mesma coisa, que no maiúsculo vai ser eta com iota subscrito ou eta com iota adscrito, não faz diferença. E se for ômega? Ômega com iota subscrito ou ômega maiúsculo com iota subscrito, com isso aqui antes. Ou se for discrito, adscrito, não tem problema. Também vai antes. Então não tem como errar. Isso é treinar, 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 e isso vai entrando na cabeça e a gente vai aprendendo. Vamos agora falar um pouco sobre os acentos. Os acentos são sinais gráficos que são postos sobre vogais e ditongos. Esses sinais, eles vão indicar onde está a sílaba tônica. Então, onde tiver o acento, ali é a sílaba tônica da palavra. E os acentos indicam três coisas: ou abaixamento, ou elevação, ou abaixamento e elevação de tom. Eu vou explicar o que é isso. Nós temos três acentos. Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar os três acentos que nós temos usando o quadradinho, que pode ser qualquer letra grega. É um quadradinho só para indicar que pode ser qualquer letra. No caso, vogal, tá? Então tá aqui, ó. Um quadradinho aqui para o primeiro acento, um quadradinho aqui para o segundo acento, um quadradinho aqui para o terceiro acento. Aqui pode ser qualquer letra, pode ser alfa, pode ser iota. Aí nós temos o acento agudo, que indica elevação de tom. Elevação, tom, agudo. Nós temos o grave, que indica abaixamento de tom. E o circunflexo indica elevação e abaixamento de tom. Então, olha aqui, ó. Subiu, desceu. Inclusive, tem outro jeito de fazê-lo. Outro jeito de fazê-lo é assim, ó. Subiu, desceu. Tem letra que usa esse tipo de acento, tá? Que é elevação e abaixamento de tom. Logo, o acento circunflexo é a soma do acento agudo mais o acento grave. Isso vai dar acento circunflexo, que pode ser assim ou pode ser assim.
O nome dos acentos. Aqui nós temos agudo, acento agudo. Aqui nós temos o acento apontando para cá. Aqui nós temos o acento grave. É o segundo acento. E aqui, o terceiro acento que nós temos é o chamado acento circunflexo. Vou colocar um ponto de tracinho aqui. Flexo. São esses os três acentos em grego. Acento agudo, acento grave e acento circunflexo. É o que nós vamos ver aqui, ó. Acento agudo é posto sobre vogais, sobre a segunda vogal do ditongo próprio tônico e sobre a primeira vogal de ditongo impróprio tônico. Indica elevação de tom. Então, vamos explicar o que é esse vogal, ditongo próprio tônico e ditongo impróprio. Então, vamos começar por areté. A gente está falando dos acentos agudos. Então, vamos falar dos acentos agudos, colocando o exemplo aqui no nosso quadro. Areté. Areté significa excelência, tá? Pode significar também virtude. Areté. Tá aqui. Areté. Ele está sobre o quê? Ele está sobre uma vogal. É o acento agudo. Agora, vamos colocar ele num ditongo, tá? Num ditongo qualquer. Cai. Então, tá aqui, ó. Cai é a conjunção aditiva e. Então, cai. Lembrando que o ditongo sempre tem iota e ripsilon. Então, é ai, au, ei, eu. Os ditongos próprios. Oi, não leu, é u. Aí nós temos o ômega com iota, com ripsilon, certo? E nós vamos ter o eta com ripsilon. Esses são os ditongos próprios. Então, vai na segunda vogal do ditongo. Então, em ai, segunda vogal de ditongo. Au, segunda vogal de ditongo. Ei, segunda vogal de ditongo. Eu, segunda vogal de ditongo. Oi, segunda vogal de ditongo. U, segunda vogal de ditongo. Ou, segunda vogal de ditongo. Eu, segunda vogal de ditongo. Sempre segunda vogal de ditongo. Nos ditongos próprios. Quando nós temos ditongos impróprios, como, por exemplo, a palavra hiperó, né, que significa para um vestíbulo superior, para um lugar superior, um vestíbulo. Então, eu vou escrever essa palavra hiperó aqui. É um ditongo impróprio. Mas é tranquilo. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Ri, espírito forte, pi. Aí nós temos pé, ro, ômega, acento agudo e um outro ômega, que é um outro ditongo impróprio. Hiperó, para um vestíbulo superior, que significa transcrição. H, por causa do espírito forte, lembram? Espírito forte, eu vou colocar H. Ri, pé. Aí eu coloco R, O, longo, acento agudo, I, O, longo, I. Mas eu não vou ler hiperó e oi. Eu vou ler hiperó. Porque esse iota aqui é o iota subscrito, ele não se pronuncia. Esse iota subscrito que está aqui
ele vai se tornar esse I que está aqui. Ele não vai se pronunciar. Esse O está subscrito está aqui, ele vai se tornar esse I aqui. Ele também não vai ser pronunciado. Não obstante, ele está escrito na transcrição. Hiperó. Hiperó. É a palavrinha que está aqui. O acento grave. O acento grave é um acento que aparece em algumas circunstâncias, indicando abaixamento de tom. Ele não é um acento que aparece naturalmente, ele aparece numa situação fonética que eu vou explicar qual é. Vou escrever uma frase aqui no nosso quadro, para você perceber como é que a gente faz isso, tá? Escrever 3 palavras separadas. A palavra calós, que é belo. Calós. Calós, belo. Vou escrever a conjunção cai, que significa e, acento agudo. E vou escrever a palavra agatos, que é bom. Escrevi 3 palavrinhas. Calós, cai, agatos. Se eu ler subindo o tom, todas essas palavras, não vai dar certo. Olha como que vai ficar, ó. Calós, cai, agatos. Olha, imagina falar assim, calás, cai, agatos. Vai falar com a boca aberta, né? Vai dar para ver até as vísceras, de tão aberta a boca, porque eu vou estar levantando o tom o tempo todo. Não é assim. O que eu faço? A regrinha do grego é, se eu fizer isso em uma frase, se eu fizer isso aqui em uma frase, vou escrever a frase aqui. Eu tenho que abaixar o tom no final do calós. Então eu ponho calós, abaixando o tom, cai, abaixando o tom, e agatos, aí eu posso colocar acento agudo. Vamos colocar o espírito, né? Agatos. Aí como que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler kalos kai agatos. De novo. Kalos kai agatos. Então isso, na verdade, não é um acento que existe nas palavras livremente. Um acento circunstancial. Palavras com acento agudo na última sílaba, ou seja, oxítonas, diante de palavras acentuadas, vão passar o acento de agudo para grave. É uma regrinha. Então eu tenho aqui calós, oxítona, cai, oxítona, agatos, oxítona. Quando eu coloco essas palavras juntas, calós, cai, agatos, é uma frase, belo e bom. Eu vou ter que passar o acento agudo para grave em calós, porque está diante de acentuada. Vou ter que passar o acento agudo para grave de cai, porque está diante de palavra acentuada. E como aqui está diante do ponto final, eu vou deixar agatóis normal. Mas se eu tivesse outra palavra acentuada depois, eu ia ter que colocar o acento grave também. Para falar kalos, kai, agatos, sem isso eu falaria. Deixa eu apagar aqui para mostrar. Se eu colocar, sem considerar isso, essa regrinha, e colocar, eu quero colocar acento agudo. Vai ser kalos, kai, agatos, kalos, kai, agatos. Não dá para falar assim. Então eu tenho que fazer kalos, kai, agatos, kalos, kai, agatos, kalos, kai, agatos. Ok? É assim que a gente faz. É assim que aparece o acento chamado de acento grave. E nós temos aqui, ó, o exemplo da frase areté antropos. Excelente homem. Areté antropos. Eu vou transcrever essa palavra aqui também. Vamos escrever areté antropos, para a gente poder fazer o exemplo que está lá, ajudando a gente a guardar isso. A palavra areté, escrita normalmente, é a, re, té.
E a palavra homem é antropos. Antropos. Ou seja, homem excelente. Areté antropos. Se eu tiver separado as palavras. Se eu tirar essa barra entre as palavras e quiser falar as duas palavras juntas, esse acento que está aqui, ele vai ser mudado. Ele vai virar acento grave. Arete, antropos. A transcrição vai ficar a, re, te, acento agudo, longa, acento grave, aliás, longa, acento grave, e agora antropos. A, acento agudo, N, T, H, R, O longo, P, O, S. Areté, antropos. Homem excelente. Logo é um acento circunstancial. E o acento circunflexo, né? A gente já viu isso aqui, ó. Cai hipnos. É o outro exemplo. Está no ditongo aqui, né? Vamos mostrar então o exemplo do ditongo. Cai hipnos. Que é isono. Isono. E sono. Cai. Tem acento agudo. E hipnos. Está aqui acentuada. Espírito forte, acento agudo. Pi. Ni. Omicron. Sigma. Mas quando eu coloco as duas palavras em contato, essa palavra aqui que é oxítona, eu vou mudar o acento dela para grave. E vai ficar caihipnos. Transcrição. K, A, I, acento grave, H, Y, acento agudo, P, N, O, S. Caihipnos. Continuando. O nome que se dá para esse tipo de acentuação é acentuação barítona, tá? Barítona. A gente chama isso de barítona. Mas vou continuar. Acento circunflexo é posto sobre vogais, ou sobre a segunda vogal de ditongos próprios, ou sobre a primeira vogal de ditongos impróprios. Indica elevação e abaixamento de tom. Elevação e abaixamento de tom. Portanto, só cai esse acento sobre vogais longas. Por quê? Porque eu consigo... Deixa eu apagar aqui. Vamos pensar que eu tenho um alfa, tá? Um alfa breve. Eu consigo num alfa breve, que dura um tempo só, eu consigo subir? Consigo. Eu consigo no alfa breve, eu consigo descer? Consigo. Mas eu consigo no alfa breve subir e descer? Como que eu vou fazer? Num A que dura isso aqui, ó. A. Fazer A. Não dá. Então, para ter, isso aqui não existe. Para ter o circunflexo, eu preciso de um alfa longo, em que eu vou subir e depois vou descer. No primeiro tempo do alfa, eu vou subir. No segundo tempo do alfa, eu vou descer. Como que eu faço isso? No primeiro, A, subindo, A, descendo, A. Logo, eu tenho que ter esse alfa longo. Esse alfa tem que ser longo. Não pode ser breve. Não pode ser breve como esse aqui. Então, eu só vou ter vogais longas, eu só vou ter circunflexo sobre vogais e ditongos longos. Então, eu posso ter o alfa longo com acento circunflexo. Eu vou ter o eta com acento circunflexo. Eu posso ter
um iota longo com acento circunflexo. Eu posso ter um y longo com acento circunflexo. E eu posso ter um ômega que é sempre longo com acento circunflexo. Eu posso ter um ômicron com acento circunflexo? Não, porque ele é sempre longo, sempre breve. O ômicron é sempre breve. Posso ter um epsilon com acento circunflexo? Não, porque ele é sempre breve. E só pode cair acento circunflexo sobre sílabas longas. Então eu tenho que ter ou ditongo ou vogal longa. Então eu posso ter ai com acento circunflexo. Posso ter ao com acento circunflexo, porque é um ditongo. Posso ter ei com acento circunflexo, porque é um ditongo. E esse ditongo é longo. Posso ter eu com acento circunflexo. Posso ter oi com acento circunflexo. Posso ter u com acento circunflexo. Posso ter alfa com iota subscrito com acento circunflexo. Posso ter eta com iota subscrito com acento circunflexo. Voltando lá, o acento circunflexo, por exemplo, cai sobre vogais longas. Aí está a palavra rema, que é palavra, tá? Então vamos colocar essa palavrinha aqui. Rema. Rema. Vamos lá. Aqui tem uma observação. Palavras iniciadas com ro são fortes e aspiradas. Então, elas vêm com o espírito forte sobre elas. E elas vão ser transcritas RH. Então, tá aqui. Rema. Que significa palavra. Transcrição. RH. De onde vem o RH? Do ro com o espírito forte. RH. Aí eu tenho é longo, acento circunflexo, M, A, rema. Eu também posso ter na segunda vogal de tongos próprios. Por exemplo, na palavra oikos, que a gente já andou escrevendo ela aqui algumas vezes. Então vamos escrever de novo ela aqui. Oikos. Então tá aqui, ó. Oi, espírito fraco, acento circunflexo, capa, ômicron, sigma. Oikos. Transcrição. O, I, circunflexo, K, O, S. Oikos. E eu posso ter, em ditongos impróprios, na primeira vogal do ditongo impróprio. Por exemplo, a palavra animal, que é zoon, de onde vem zoológico. Então, eu vou escrever essa palavra aqui também. Zoon, de onde vem zoológico. Então, tá aqui, ó. Zeta, coloco o ômega, iota subscrito, acento circunflexo. De zoon. Transcrição. Z, O, longo, acento circunflexo, I, O, N. Mas eu não falo zoion. Eu falo zon. Porque esse iota não se pronuncia, não obstante ele ser transcrito. Porque é esse iota subscrito que não é pronunciado, que foi posto aqui. Zon. E também eu coloco antes das maiúsculas em vogais simples ou de tongos impróprios. Então, vou dar um exemplo do ROI, que está aí. ROI. Vou colocar esse ROI aqui, ó. Só um instante. Então, tá aqui, ó. Se eu colocasse ele minúsculo, seria assim, ó. ROI. Maiúsculo, ele é ômega, iota subscrito, espírito forte e acento circunflexo antes. Ou vai ser ômega, iota descrito, espírito forte
acento circunflexo antes. ROI. Mas eu não vou falar ROI. Eu vou falar RO. Porque o iota subscrito não se pronuncia. Então, como eu leio isso aqui? RO. 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 RO. Seja subscrito, seja descrito, não tem diferença. Eu vou ler RO, nada de ROI. RO. O iota subscrito não se pronuncia. E para terminar, a parte dedicada a essas vogais que são não tão simples assim, nós temos que dividir sílabas em grego. O que é sílaba? É tudo que você diz numa emissão de ar. Se eu falo alfabeto, ó, uma emissão de ar, ao, outra emissão de ar, fá, outra emissão de ar, bé, outra emissão de ar, to. Alfabeto. Fiz 4 emissões de ar. Eu tenho 4 sílabas. Em grego é a mesma coisa. Quando eu falo em grego, oi, ki, a, eu faço oi, primeira emissão, ki, segunda emissão, a, terceira emissão. Então é oi, ki, a. De novo, oi, ki, a. Mais uma vez, oi, ki, a. São 3 sílabas. Outra palavra que eu quero indicar aqui, theos, que é a palavra Deus. Theos. 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 Agora vamos falar Evangelion. Eu vou até escrever essa palavra aqui à parte. Porque essa palavra tem gama nasal. E todo mundo sempre tem muita dúvida com gama nasal, né? Então, essa palavra é assim, ó. Eu, an, ge, lion. Lembrando que esse gama aqui é o chamado gama nasal. Ele tem som de N. Ele vai ser transcrito como N na transcrição. Se eu transcrevesse, seria eu, lembrando que Y é transcrito como uno de tombo, an, A-N, Gelion, G, E, acento agudo, L, I, O, N de Nair. Agora vou separar as sílabas. Eu, an, ge, li, on. Evangelion. Evangelion. 5 sílabas. Evangelion. 5 sílabas. Evangelion. 5 sílabas. Depois, antropos. Antropos. 3 sílabas. Que é ser humano. Profeta. Profetes. 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 Pro, primeira sílaba. Fé, segunda sílaba. Tes, terceira sílaba. É assim que a gente divide sílabas em grego. E para a gente encerrar a aula, agora falando de uma coisa bem simples, as pontuações em grego. Em grego, quando eu escrevo, vamos lá. Deixa eu pegar a palavra Evangelion que eu acabei de fazer aqui, aproveitar ela, e vou colocar os pontos. Se eu quiser colocar o ponto final em grego, é um ponto final igualzinho ao nosso. Tá aqui, ponto final. Esse é o ponto final. Se eu quiser colocar a vírgula em grego, a vírgula tranquila. É igual a nossa. Se eu quiser colocar ponto e vírgula ou 2 pontos em grego, aí mudou. Em grego, ponto e vírgula ou 2 pontos é um ponto no alto. É ponto no alto. Ponto e vírgula e 2 pontos serão representados por um ponto no alto. E se eu quiser representar a interrogação, Brian? A interrogação em grego é ponto e vírgula.
Isso é interrogação em grego. Ponto e vírgula. Repetindo, então. Ponto final, igual ao nosso. Vírgula, igual a nossa. Ponto e vírgula e 2 pontos. Ponto no alto. E interrogação. Ponto e vírgula. É isso que nós tínhamos para passar para vocês no dia de hoje. As questões aparecem muitas no exercício. Tem que fazer o exercício. Tem o exercício da nossa lição lá no nosso site, tá? E a gente tem que trabalhar essas questões. Questões importantes. Aquilo que diz respeito a significado semântico das palavras, ou som de V, sons que não foram ensinados. Isso tudo não é o nosso escopo. Não tem som de V em grego, né? A gente já sabe disso. Não tem som de J em grego. A gente viu isso no alfabeto. Para mostrar a diferença de palavra, tem que pegar o dicionário. Então, a gente vai aos poucos. Vamos primeiro alfabetizar, gente. A gente vai alfabetizar primeiro. E depois que nós alfabetizarmos, aí a gente vai começar a trabalhar com traduções de pequenos textos. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho melhor, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar as questões, então, para vocês. Exclamação existe? Existe. Exclamação, geralmente, você aprende no contexto. Às vezes, a exclamação é o ponto e vírgula também. O mesmo símbolo para interrogação é exclamação. Por exemplo, como que a gente sabe? Tem um vocativo, ó Zeus, e depois tem lá um ponto. Você vai colocar ponto, você vai colocar exclamação, porque é uma fala exclamativa. Mas não tem um ponto específico para exclamação no grego, não, tá? Outra coisa também que a gente quer apontar. A gente tem que seguir, na transcrição, os acentos que estão nas palavras que estão em grego. Nada de pensar em português. A palavra fala profetes, mas eu falo profeta, aí eu vou fazer profeta em vez de profetes. Não, a gente está transcrevendo os caracteres do grego para o caractere latino. Pega a aula anterior, das 3 aulas anteriores, e você vai ver. Tudo que tem lá no grego, eu transcrevo para caractere latino, respeitando a regra do que está no grego, não respeitando o português. Então, se tem uma acentuação a palavra em português e tem outra em grego, eu não estou fazendo português, eu estou fazendo grego. Então, eu tenho que respeitar aquilo que está no grego, tá? Essa é outra coisa bastante importante. Outra coisa importante também que vocês precisam notar. O grande segredo é gastar tempo no exercício. Pegar texto grego, transliterar, transcrever, pegar texto transcrito, transliterar para o grego, pegar acento, treinar. Grego se aprende com a mão. É só com a mão, fazendo, é que nós vamos conseguir ir pegando essas coisas, porque essas coisas sempre vão dando dúvida. Eu expliquei aqui agora. Aí vai aparecer um ômega com iota subscrito, com espírito com acento. Aí você vai perguntar, que acento como que eu transcrevo isso? Só tem um jeito de fazer. Vendo a aula várias vezes, voltando nessa aula, que eu estou colocando todos os exemplos do que acontece nas transcrições e tirando as dúvidas da monitoria, tá? Uma coisa também importante, fundamental para vocês. A gente precisa caminhar entendendo que as longas têm que ser escritas em grego. Você não pode esquecer de colocar no eta e no ômega o sinal de longo. Não pode. Se você for transcrever e não colocar o sinal de longo, você errou. Tá? Porque eu não vou saber quando você coloca isso aqui. Ó, vou dar um exemplo. Se eu fizer a transliteração errada, vou pegar a palavra rema de novo. Então tá aqui, a palavra rema. Ó. Rema. Tá aqui a palavra rema. Se eu transcrever assim, ó. Se eu transcrever assim, ó. Se eu transcrever assim, quem olhar isso aqui e tentar verter para o grego, vai verter para o grego assim, ó. Vamos colocar sem o acento. Vamos piorar um pouquinho. Se eu transcrever assim, a pessoa que pegar isso aqui vai transcrever para o grego assim, ó.
Pergunta, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Jamais. Então tem que tomar cuidado e fazer tudo com detalhe. Tem que pegar o R com espírito forte. Como que eu transcrevo o R com espírito forte? R, H. Como que eu transcrevo o E longo? O E longo é E longo. Como que eu transcrevo o acento circunflexo? O acento circunflexo, acento circunflexo. Como que eu transcrevo o Mi? O Mi é o M. Como que eu transcrevo o alfa? O alfa é o A. Pronto, eu escrevi assim. Se eu tiver que fazer operação contrária, eu consigo. Porque eu tenho todos os sinais que eu preciso para fazer a transcrição. Então não pode sair transcrevendo, como costuma aparecer por aí, transcrevendo, colocando letra longa como se fosse breve, desaparecendo com acento, desaparecendo com espírito. Não pode. Tem que colocar todos os termos. Transcrição é pegar cada caractere grego e transcrever para um equivalente em caracteres latinos do nosso alfabeto. Tá bom? Então o segredo é vocês irem transcrevendo. Façam bastante exercícios. E vai dar tudo certo. Nós vamos chegar mais tarde em tradução, vamos chegar mais tarde na tradução de texto, mas a gente precisa aprender a ler os textos, para vocês não ficarem boiando na leitura do texto. Então é a hora de treinar. Treina bastante em casa, porque grego se aprende com a mão, tá? E qualquer coisa a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e todas. Espero que vocês tenham um excelente estudo, que vocês façam bem os exercícios e qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima aula.